parar e falar o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. Vamos lá então, mulherada, de novo, começando, né? Agora com a Ana presente, pelo menos na pós-gravação, né? Ou assistindo depois. Vamos começar então, gente. Vou tentar ser mais sucinto hoje com vocês, tá? Porque eu me animo muito com a Segunda Guerra. Sabe como é que é? O Rafa fala pra caramba. E eu vou trazer aqui então para vocês, gente, as causas, tá? Dentro dessa lógica de causas e consequências da história, né? Que é mais pertinente para vocês vestibulandas, tá? Então, vamos pensar que, para mim, né, na minha visão de humilde professor de história, eu vejo que são duas grandes causas principais dessa Segunda Guerra Mundial. Uma delas, para mim, sem sombra de dúvida, é o Tratado de Versalhes. Afinal de contas, né, a Itália, o Japão e a Alemanha, que vão compor, né, os principais países do eixo na Segunda Guerra Mundial, foram visivelmente prejudicados, né, ou tiveram a percepção de serem prejudicados nesse Tratado de Versalhes, que é o tratado, então, que encerra a Primeira Guerra Mundial em 1919. O Japão, porque queria ter uma relação de igualdade com as outras potências, né? O Japão, por ser um país asiático, que entrou posteriormente na corrida imperialista, né? No próprio processo de industrialização, a industrialização Meiji deles, eles queriam, a partir dessa Primeira Guerra Mundial, que eles tivessem sido colocados na mesma condição de igualdade com as outras nações, né? E eles não tiveram isso, eles não tiveram essa igualdade. Lembrando vocês que o Japão ajudou os Estados Unidos e a Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Então, como eles não conquistaram essa questão, né, de se tornarem iguais, né, ou tiveram a prerrogativa legal de serem iguais e ter um trato igual nas relações internacionais, o Japão sai chateado. A Itália também sai chateada, por quê? Porque as promessas que foram feitas na Primeira Guerra Mundial não se cumpriram com o Tratado de Versalhes. Então, aquelas promessas que se a Itália tivesse trocado de lado, né, no início do conflito da Primeira Guerra Mundial, eles teriam ganho. Patente para mim. Eles teriam ganho, gente, alguns territórios, ou seja, a França, a Inglaterra, quando convidaram a Itália para fazer parte. Oi, Mi, tudo bom, Salinda? Tudo bom? Ai, que linda! Ai, que alegria da minha vida. Desculpa, menina, essa minha sobrinha estava de aniversário ontem e agora me fez uma chamada. Então, como eu estava dizendo, a Itália também recebeu propostas para entrar nessa Primeira Guerra Mundial e não ganhou os territórios que haviam sido prometidos. Então, ela também sai descontente, tá? E a Alemanha muito mais, né? A Alemanha foi a mais prejudicada nesse Tratado de Versalhes, tendo que pagar pesadas sanções econômicas, tendo que perder todos os seus territórios, tendo redução dos exércitos. Então, isso provocou muito mais que uma crise econômica para o povo alemão, né? Provocou uma crise moral, um sentimento de humilhação muito grande, né? E, bom, esse descontentamento vai fazer com que essas nações articulem uma Segunda Guerra Mundial. E segundo, né, o segundo ponto mais importante, causador, né, o primeiro eu citei foi o Tratado de Versalhes, o segundo é a crise econômica de 1929. Essa crise de 1929, ela vai trazer um problema econômico muito grande para toda a Europa, né? E a saída seria um novo conflito, tá? A saída para essa crise foi basicamente a terceira via, como nós vimos no totalitarismo, né? Ou seja, a terceira via seria uma terceira forma de organização que não fosse nem o capitalismo liberal, que não fosse nem o socialismo da União Soviética a partir de 1917. Essa terceira via, essa terceira possibilidade é o totalitarismo, é o nazifascismo, tá? Apesar do fascismo ser anterior a 29, né, a Alemanha ela só consegue aplicar esse projeto nazista a partir de 29, ou seja, a partir da crise. Por quê? Porque essa crise vai entrar na Alemanha como nenhuma outra nação. Tá? A ascensão dos regimes totalitários, e para mim essa ascensão de regimes totalitários está interligada com a própria crise econômica, está interligada com a própria Tratado de Versalhes. Tá? Mas é um causador. A política expansionista europeia, e aqui nós temos a principal política expansionista alemã, aquela política que nós vamos chamar espaço vital, perfeito? Essa é uma teoria geográfica do Claudionei e do Derli, né, que são os professores da área de vocês aí, é uma área da geografia que diz que para construir um grande império é necessário ser dono, né, ou seja, ter a posse de um determinado espaço geográfico. Esse espaço geográfico, esse território, ele é fundamental, né, para formar um império, para formar uma grande nação.
Tá? Então, é o que o Hitler vai chamar de espaço vital. Esse espaço vital tem que ter populações que comportem o mercado consumidor, porque aqui nós temos um sistema já industrializado, consolidado, na Alemanha, na Itália, né, e na Europa como um todo. Então, esse espaço territorial tem que ter o mercado consumidor, tem que ter matéria-prima para sustentar essa indústria, principalmente carvão e ferro, né? E precisa ter também produção agrícola, né, para sustentar o império. E aí, se vocês forem ver, a região da Europa Oriental e a Ásia, principalmente aquele território que estava sob o domínio da União Soviética, né, Ucrânia, essas regiões, né, da Europa e da Ásia, elas comportam o mercado consumidor, o fator agrícola de produção agrícola e as jazidas minerais para sustentar a indústria. Então todo mundo sabia que o Hitler tinha um ódio à União Soviética, tinha um ódio ao sistema comunista, ao sistema socialista, e queria o espaço da União Soviética porque é um espaço vital. Então essa política expansionista para se construir o terceiro Reich alemão. Tá? Lembrando vocês que o primeiro Reich é o Sacro Império Romano Germânico, a formação do Sacro Império. O segundo Reich é a formação da Alemanha como nação, como Estado nacional, a partir de 1870, nas mãos do primeiro-ministro Otto von Bismarck. Tá? E o último aspecto mais importante, né, que nós estamos aqui nesse slide, é basicamente o desprestígio, ou seja, a falta de função ou a falta de força que tinha a Liga das Nações. A Liga das Nações, só para nós retornarmos, também pode ser chamada de Sociedade das Nações. E essa Liga ou Sociedade das Nações, ela foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial como uma espécie de uma ONU. Tá? Só que com outro nome, com outras características. Uma instituição que teria como finalidade mediar os conflitos internacionais e evitar um novo conflito. E essa Liga das Nações, ela não está cumprindo com a sua função. Ela não tem força para impedir um conflito. Tanto que o Japão vai invadir a Manchúria e a Liga das Nações não vai conseguir fazer nada efetivo, né, sobre isso. A Itália invade a Etiópia em 1935 e, novamente, a Liga das Nações não consegue ter força para desfazer ou para interferir nessa questão. Beleza? Vamos lá então, meninas. Eu vou passar a descrever para vocês uma série de fatos que ocorreram antes da Primeira Guerra Mundial. Tá? Esses fatos, então, elas antecedem a guerra propriamente dita. E elas estão demonstrando o que a gente via lá na Primeira Guerra Mundial, que era a construção de um barril de pólvora pronto para explodir. Tá? Então, é como se o circo está se armando, a coisa está se desenhando, a coisa vai acontecer. Certo? Então, a Segunda Guerra, ela começa oficialmente no dia 1º de setembro de 1939. Os eventos que eu vou descrever para vocês, eles vão de 31 a 38, ou seja, são todos antes do início oficial e da declaração oficial que nos levou à Segunda Guerra Mundial. Tá? 31, como eu já disse para vocês, o Japão invade a Manchúria. É uma região que já tinha sido disputada entre japoneses e russos lá na Revolução Russa, né, naquele episódio chamado Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905. Em 1935, março de 1935, o Hitler ele já é chanceler e presidente, ou seja, ele já tem poder concentrado, tanto de primeiro-ministro quanto de presidente, há 2 anos. Né? Ele consegue reunir esses 2 poderes nas suas mãos em 1933. Então, em 1935, já tem 2 anos em que o Hitler é o cara do poder executivo, né? O homem mais poderoso da Alemanha. E ele vai numa praça pública lá, naqueles série de manifestações públicas e simbólicas que ele fazia nas praças alemãs, e ele dá um discurso ao povo dizendo que, a partir daquele momento, ele não iria mais respeitar o Tratado de Versalhes, ou seja, o tratado que levou humilhação para o povo alemão. E ele chega a ter até um simbolismo assim de rasgar o tratado em praça pública, tá, gente? Só que ele está rasgando um tratado internacional, um tratado que findou uma guerra. Todo mundo vai ficar meio apavorado. Né? Principalmente a França, porque a França faz divisa territorial com os alemães. Os franceses e o seu presidente, né, o Daladier, chegam a olhar para a Inglaterra, grande aliada, Inglaterra, e diziam: Inglaterra, o que a gente vai fazer quanto a isso? Não vamos fazer nada. E aí, quem era o primeiro-ministro inglês era o Neville Chamberlain. Neville Chamberlain, que vai trazer à tona, agora, nesse momento antes da guerra, uma política que nós chamamos de política do apaziguamento. O que seria a política do apaziguamento? É botar em panos quentes, é dizer: calma, cara, vamos negociar isso. Eu sei que o Hitler é um babaca,
Eu sei que o Hitler está se armando, eu sei que ele já não está mais respeitando o Tratado de Versalhes. Só que em 35, em março de 35, ele oficializa, né, essa fala de que não vai mais respeitar o Tratado de Versalhes. Então, o que acontece? O Neville Chamberlain vai tentar dizer, calma, França. Deixa ele rasgar esse Tratado de Versalhes. Houve erros no Tratado de Versalhes com a Alemanha. Então, né, ele não está fazendo nada contra outra nação, ele está fazendo só coisas internas. Então, relaxa, vamos tentar resolver isso, vamos tentar, pelo menos, postergar, né, não sei se é essa a palavra correta, passar para frente essa guerra, esse conflito. Tá? Ainda em 35, mas mais no final do ano, Mussolini invade a Etiópia. Isso aqui, o Mussolini vai tentar resgatar no povo italiano o sentimento nacionalista dos italianos, né? Aquela coisa do nacionalismo exacerbado, do nacionalismo exagerado, com simbologia da luta armada, da força do povo italiano. Por quê? Porque a Etiópia fez uma guerra com os italianos no século XIX, no século anterior. E a Etiópia deu um pau nos italianos. E isso ficou tipo meio dor do cotovelo dos italianos, né? Ficou tipo assim, pá, velho. É a prova de que a gente não é tão foda assim, os italianos, no seu nacionalismo, né? Na sua coisa, questão da raça italiana, né? E aí o Mussolini, em 35, invade a Etiópia, não só porque a Etiópia é rica em petróleo e algumas minerais, mas porque ele tinha ali uma vingança, né? Ele tinha uma vingança, tipo, vou me vingar pela derrota de 2019. E isso tem uma simbologia muito forte na tentativa de resgatar o nacionalismo e a força do povo alemão. Tá? Em 1936, o Hitler invade uma região da Alemanha, ou seja, da Alemanha, não é de outra nação, mas é da Alemanha, bem na fronteira com a França, eu vou mostrar no mapa para vocês, onde era uma região desmilitarizada. Havia uma lei, havia um código lá do Tratado de Versalhes que dizia que a Renânia não poderia ter tropas militares. Perfeito? Por que essa região chamada Renânia não podia ter tropas militares? Porque ela está bem na fronteira da Alemanha com a França. Né? Então, se os alemães já atacaram a França na Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, os franceses vão exigir que essa área não tenha militares. Tá? Para ter uma área, uma espécie de área bolsão, uma área de proteção. Né? E aí, novamente, o presidente da França volta-se para a Inglaterra, né? O seu Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro, e diz, caraca, mano, ele não só rasgou um tratado internacional, como ele invadiu a fronteira da França. É a mesma coisa, Sueli, que a gente acordar hoje de manhã, abrir o 0 hora e dizer lá, exército argentino está na fronteira com o Brasil, no Rio Grande do Sul. Eu nem estaria aqui agora, né? Já estaria com a minha arma na rua dando tiro em castelhano. Não estou brincando. Tá? Então é uma coisa que assusta, tu entende? Uma região de fronteira entre França e Alemanha, que já passou por uma Primeira Guerra Mundial, né, sendo invadida por tropas de soldados alemães, né, alguma atitude teria que ser tomada. De repente até evitaria o tamanho da guerra como foi, né? Mas aí o Neville Chamberlain vai continuar dizendo, calma, vamos botar em panos quentes, política de apaziguamento, tá? E aí depois nós temos a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola é um dos episódios mais tristes da história humana, tá? Entre 36 e 39. Maioria das questões de vestibular, né, ou muitas questões de vestibular, gostam de trabalhar com a famosa pintura de Pablo Picasso, intitulada Guernica, que faz referência à Batalha de Guernica durante essa Guerra Civil Espanhola, que foi a batalha mais sangrenta da Guerra Civil. Aqui nós tivemos a participação direta dos soldados alemães e soldados italianos, né, dos fascistas e alemães, que apesar de se apresentarem como voluntários, né, eles sim foram enviados pelo próprio comando do alemão, perfeito? A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: por que o Hitler da Alemanha vai enviar tropas alemãs para lutar na Guerra Civil Espanhola? Porque ele pode testar os seus armamentos novos, pode testar as suas técnicas militares novas, como a Blitzkrieg, a guerra relâmpago utilizada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, e ele vai, além de testar o seu armamento e as suas técnicas militares para poder fazer a sua Segunda Guerra, ele ainda vai constituir, ou seja, ele vai criar, ensinar soldados na prática. Então, esses soldados que foram utilizados, né, na Guerra Civil Espanhola, provavelmente vão ser, né, os comandantes na Segunda Guerra Mundial. Então eu não vou botar na minha Segunda Guerra Mundial gente despreparada, comandantes que nunca participaram de um conflito. Eu vou botar gente que já participou do conflito. Então,
a Guerra Civil Espanhola ela vai servir como um laboratório de guerra para o Adolf Hitler. Tá? E aqui nós temos a participação dos aviões Stuka, que eram os aviões alemães, né, fabricados com motor Mercedes-Benz, diga-se de passagem, tá? Assim como o uniforme era feito pela Hugo Boss, né, toda a indústria alemã se voltou para a guerra, né, produzindo armamentos. E esses aviões Stuka tiveram uma participação assim infernal, né, nessa Guerra Civil Espanhola, levando à vitória de Francisco Franco. Tá? O Francisco Franco, que era um general fascista espanhol e que não queria saber, né, da República da Frente Popular. A República Espanhola tinha elegido, né, tinha trazido para o poder político um grupo chamado Frente Popular. O nome já diz, né? É um caráter esquerdista, marxista, Frente Popular. O general Francisco Franco olhou para esses caras e disse, não, eu não quero saber de esquerdista governando a Espanha, não. E aí o Francisco Franco mobiliza as tropas a qual ele comanda para tentar dar um golpe de Estado e derrubar o governo democraticamente eleito da Frente Popular. Tá? A União Soviética vai armar a Frente Popular, né, que constitui um exército. O Francisco Franco vai pegar o exército espanhol e aqui se inicia uma guerra civil. Pela participação da Itália e da Alemanha, a vitória foi do Francisco Franco e a derrota da Frente Popular. A partir disso, então, Francisco Franco vai implementar um Estado totalitário, tá? Ou um Estado autoritário, pelo menos, se não um totalitarismo, mas um autoritarismo muito forte na Espanha, chamado franquismo. Assim como em Portugal, nós vamos ter ali no Estado Novo Português, o Estado Novo Português, nós temos então o Antônio de Oliveira Salazar, o salazarismo, né, que é uma espécie de totalitarismo. Né? A historiografia não gosta de chamar de totalitarismo, eles vão chamar totalitarismo, né, o comunismo soviético, o fascismo italiano e o nazismo alemão. Eles vão chamar mais de autoritários do que totalitários. Tá? E depois disso nós temos a incorporação da Áustria. E por que isso é importante, gente, a incorporação da Áustria? Porque é a primeira vez que Hitler está invadindo um território que não pertence à Alemanha, ou seja, um território externo. Só que aqui é bem simples nós pensarmos, né? O Hitler não é alemão. Né? O Hitler não é alemão, o Hitler é austríaco. Então a população da Áustria, ela é genericamente, né, de forma geral, elas são etnicamente alemãs. Né? Elas têm cultura alemã, elas têm língua alemã. Né? Então, esse acoplar a Áustria, o Hitler não precisou dar um tiro, né? Por quê? Porque os próprios austríacos queriam esse processo de absorção, né? Eles queriam invasão nazista, eles queriam ser absorvidos pelo Império Alemão, eles queriam fazer parte do Terceiro Reich. Então, os soldados austríacos simplesmente baixaram as suas armas e permitiram e foram simplesmente incorporados ao exército alemão. Esta prática de união de Alemanha e Áustria, nós vamos chamar de Anschluss. Deu para entender isso? Anschluss, Anschluss, Anschluss. Significa em alemão união. Havia um dispositivo lá no Tratado de Versalhes que dizia a união não pode ser feita. O Anschluss não pode ser praticado. E o Hitler já tinha rasgado em 1935 o Tratado de Versalhes e ele não ia se preocupar com isso. Deixa eu mostrar no mapa para vocês aqui, meninas, bem rapidinho. Errei. Alguém quer falar? Achei. Vou projetar meu mapa interativo aqui para vocês, meninas. Estão vendo? Então, primeira coisa que o Hitler faz em 1933, com a morte do presidente Hindenburg, é constituir o poder único dos nazistas. Tá? Primeiro passo, em 1936, invade a Renânia. Segundo passo, invade a Áustria. Tá? E todo esse momento, sempre política de apaziguamento, né? Ninguém toma atitude nenhuma, vão dando liberdade para o Hitler. A partir do momento que ele invade a Renânia, que ele invade a Áustria, todo mundo sabia, porque todo mundo tinha lá o livro do Hitler, né, que ele escreveu antes disso, o Mein Kampf, todo mundo sabia que o espaço vital era a União Soviética. Né, que o espaço vital para a construção do Terceiro Reich era a União Soviética. E ele já vinha demonstrando que ele ia para o Oriente. Né, que ele ia começar a guerra pelo Oriente. E essa foi a tática utilizada por ele. Ele vai dar a entender que ele vai para o Oriente. Quando ele chega, antes de invadir a Polônia,
ele faz um acordo com o Stalin, né? E ele tem o tratado de Ribbentrop-Molotov, que é o acordo de não agressão. E aí ele muda a tática e vai para o Ocidente, atacar a França e a Inglaterra. Tá? Então ele assim, enganou a galera. Começou a ir para o Oriente, depois quando começa a guerra ele troca de lado. Perfeito? Apavorando os franceses e os ingleses. Então todo mundo sabia que o próximo passo dele seria a Tchecoslováquia. Essa região que está pintada aí, a Tchecoslováquia é um troço horroroso, né? Parece um pinto dentro da Alemanha. A Tchecoslováquia, então, tem essa região aí de fronteira com a Alemanha, com a Tchecoslováquia, a gente vai chamar de Sudetos, tá? As populações dos Sudetos são tipicamente alemãs, tá? São etnicamente alemãs. Elas estão, então, sendo perseguidas pelo governo tcheco. Por quê? Porque eles querem ser nazistas e o governo tcheco quer se manter no poder. E aí o Hitler começa a ameaçar invadir a Tchecoslováquia. E aí todo mundo se apavora. Porque a Tchecoslováquia tinha acordo de ajuda mútua com a França e tinha acordo de ajuda mútua com a União Soviética. E aí todo mundo ficou apavorado. Meu Deus, né? Se chega a invadir a Tchecoslováquia, começa a Segunda Guerra. Aí todo mundo apavorado, vão fazer uma conversa, né? Resolveram fazer uma conversa, fizeram fazer a reunião, que é o Acordo de Munique, é o Tratado de Munique, que é feito aqui nessa cidadezinha, não sei se vocês conseguem ver aqui, meninas, no sul da Alemanha, a cidade de Munique, estão vendo? Nessa reunião estava, então, o primeiro-ministro inglês, o Chamberlain, estava o presidente da França, o Edouard Daladier, estava o Mussolini, estava o Hitler, estava todo mundo. Só não estava o chefe de Estado da Tchecoslováquia, tá? E eles começaram a dizer, Hitler, o que tu quer para não invadir a Tchecoslováquia? E o Hitler disse, olha, eu quero os Sudetos para mim. Vocês me dão os Sudetos e eu prometo que não vou invadir a Tchecoslováquia. E aí todo mundo disse, não, beleza, né? Beleza, vamos fazer isso. Fizeram um acordo lá, o cara escreveu o papel, né? Fazendo a troca. O Hitler assinou, os chefes de Estado assinaram, cada um foi para sua casa. O Neville Chamberlain chega da Inglaterra e ele é tratado como herói, o cara que salvou a Europa da Segunda Guerra. O presidente Edouard Daladier também chega na França com coroa de louros, né, que simbolizava vitória e força. 2 meses depois, o Hitler chama seus generais e diz, quero invadir a Tchecoslováquia. Gente, ele não está desrespeitando um acordo de 1919, ele está desrespeitando um acordo que foi feito há 2 meses atrás. E o acordo de ajuda mútua que tinha com a França, e o acordo que tinha de ajuda mútua com a União Soviética, não vão acontecer. O Neville Chamberlain vai dizer, França, não vamos entrar numa guerra agora por causa da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia não vale esse... Deixa o Hitler indo para o lado de lá e a gente fica aqui se rearmando, se preparando, porque a gente sabe que um dia a gente vai precisar, a qualquer momento a gente vai precisar dessas armas. Então deixa para lá. O acordo de ajuda mútua que a Tchecoslováquia tinha com a União Soviética diz o seguinte, a gente só ajuda se a França ajudar primeiro. Se a França não ajudar primeiro, então a gente não vai ajudar também. E ficou por isso mesmo. Tá? O próximo passo do Hitler é a Polônia. Certo? O Hitler está de olho nessa área aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, meninas. O Hitler está de olho nessa área aqui, ó, que estão vendo aqui no meu laser, ó, chamada Corredor Polonês. Estão vendo? O Corredor Polonês foi uma saída que os poloneses ganharam para o Mar Báltico na Primeira Guerra Mundial. E eles passam a dominar esse porto que está aqui, ó, que é o porto de Danzig, que era um porto alemão, mas esse porto foi dado para os poloneses poder ter, então, né, a possibilidade de escoar e comprar produções e fazer processo de importação e exportação. E o Hitler vai dar uma desculpa, né? Eu quero construir uma linha de trem aqui que liga essa minha parte da Alemanha Oriental, antiga Prússia, né, com a minha Alemanha Ocidental. E para mim construir minha linha de trem aqui, eu preciso do porto de Danzig. E os poloneses dizem, não, vou te dar o porto de Danzig aqui para ti, Hitler. E o Hitler, mas eu quero, mas eu não vou dar, não quero. E aí o que acontece? O Hitler vai forjar uma fake news. Né? Isso é uma das histórias mais bacanas da Segunda Guerra Mundial. Ele vai pedir para que soldados da SS, oficiais da SS, se vestissem com fardas polonesas, fossem até aquela área da fronteira e matassem alguns alemães. Né? Depois de feito isso, o Hitler tinha um motivo para invadir a Polônia, né? Afinal de contas, né, oficiais poloneses mataram cidadãos alemães na região. E então ele é tipo um plano Cohen, né? Ele faz a própria falcatrua para... E o Hitler fez isso durante todo o tempo, né? Ele mandou botar fogo no parlamento alemão, gente, para dizer que foram os inimigos dele. Tá? E tipo um Bolsonaro da época, velho. E aí o que acontece?
No dia 1º de setembro, isso é muito simbólico, porque a Primeira Guerra Mundial, ela começa oficialmente no dia 1º de setembro, quando há a declaração geral de guerra, tá? O Hitler sabe que ao invadir a Polônia, a Segunda Guerra vai começar. Então ele vai projetar essa invasão no dia 1º de setembro, para que a Segunda Guerra comece exatamente na mesma data em que começou a Primeira. Como se fosse uma simbologia da vingança, gente. Né? A simbologia da vingança final. Só que ele sabia, o Hitler sabia, e ele sabia porque ele era cabo de trincheira na Primeira Guerra Mundial, ou seja, ele era oficial de trincheira. Ele sabia que o grande problema da Alemanha era ter que dividir o exército em 2 frontes, né? Metade do exército contra os russos, metade do exército contra franceses e ingleses. Então ele vai resolver esse problema antes de invadir a Polônia. E alguns diplomatas alemães vão até Moscou e pedem para conversar com o Stalin, né? O Stalin vai dizer, não, eu aceito o acordo, o Ribbentrop-Molotov. Eu não ataco a Alemanha não me ataca e a gente fica por isso mesmo. Para o Stalin era bom, porque se ele quer fazer tratado de paz com o Stalin, é porque ele vai para o outro lado da Europa. Ele vai para a Europa Ocidental, ele vai para o lado da França e da Inglaterra e não vai para o lado da União Soviética. E o Stalin vai dizer, beleza, deixa que eles se matem lá, depois eu domino o mundo, né? E havia uma cláusula secreta nesse acordo que dividia a Polônia em 2. Metade da Polônia para os soviéticos, outra metade para os alemães. Assinou, fechou. No dia 1º de setembro de 1939, antes disso a Itália invadiu a Albânia. No dia 1º de setembro de 1939, 1º de setembro de 39, 1.500.000 soldados alemães, antes de partirem para a Polônia, escutam um recado do chefinho, né, o Adolfinho. Não tenham piedade, atuem com brutalidade, matem todos. Matem as mulheres, matem as crianças, matem os cães poloneses. Ele tinha ódio de polonês, tá? Não sei se tanto quanto ele tinha ódio de francês, né? Mas ele tinha uma xenofobia muito forte, né? Tem entrevistas dele que ele dizia que ele queria comer os franceses no jantar, ele queria comer. Então ele tinha muito ódio dessas nacionalidades. E ele então vai invadir a Polônia. Cláusula secreta, metade da Polônia para a União Soviética, outra metade para a Polônia, para a Alemanha, tá? Aqui, então, começa a Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Olhem só, meninas, 2 coisas bem rapidinho. Vão dominar os Balcãs também, até por uma questão de geopolítica estratégica, de proteção estratégica da região. Primeira coisa, as tropas alemãs de 39 a 1940, até o início de 1940, as tropas alemãs vão se deslocar para a fronteira com a França, com a Bélgica e com a Holanda. As tropas inglesas e francesas também vão ficar dispostas. Mas não vai haver conflito aqui, gente. De 39 a 40, até pelo menos o início de 40, não tem conflito aqui. Essa fase nós vamos chamar de guerra de alto-falantes, ou guerra sentada. Porque nessa fronteira aqui da Europa Ocidental, da França com a Alemanha, né, da Bélgica com a Alemanha, da Holanda com a Alemanha, não há um conflito propriamente dito. É soldado alemão gritando e xingando o soldado francês de um lado, soldado francês gritando e xingando a mãe do soldado alemão do outro lado. Tá? Então, esse período de 39 até o início de 40 é guerra de alto-falantes, é guerra sentada. Por quê? Porque o Hitler vai atacar primeiro a Dinamarca e a Noruega. Olhem só no mapa, meninas. Por que será que ele vai atacar primeiro a Dinamarca e primeiro a Noruega? Primeiro motivo, a Marinha Britânica é uma marinha muito, né, historicamente potente e forte. A Marinha Britânica podia promover um ataque à Alemanha ao norte. Se eu conquistar a Dinamarca e a Noruega, eu consigo ter posições militares de proteção e também de ataque à Inglaterra. Perfeito? Então, eu consigo fazer aqui um escudo protetor. Além de a possibilidade de fazer um escudo protetor aqui, essas regiões são ricas em jazidas de carvão e ferro, que poderiam ser utilizadas na indústria de armas do Hitler. Então, a primeira coisa que ele faz é Dinamarca e Noruega, tá? Durante esses ataques à Dinamarca e à Noruega, aqui, ó, na fronteira da Europa Ocidental, continuamos com guerra de alto-falantes, guerra sentada, né? Uma guerra de gritos e não uma guerra de armas. Estão vendo essa linha azul que nós temos aqui, ó, no território francês? Aqui trata-se das linhas de defesa Maginot. Foi um
senador francês que fez essa proposta de projeto, né, no legislativo francês para fazer uma linha de defesa mais potente do mundo na época entre a fronteira da França com a Alemanha, tá? Eles confiavam tanto nessa fronteira e nessa defesa de fronteira que eles vão colocar a maior parte dos soldados aliados lá na Bélgica e não aqui nessa área aqui, certo? Só que tinha uma floresta aqui nesse paísinho chamado Luxemburgo que o Hitler conseguiu passar. Quando o Hitler conseguiu passar, ele vai atacar por aqui e ele vai por aqui dar a volta e atacar os caras por trás, encurralando esses soldados franceses e ingleses que eles começam a fugir para o norte da França. Quando eles fogem para o norte da França, eles vão para uma cidadezinha portuária chamada Dunkirk, e aí eles ficam encurralados ali. Nesse momento o primeiro-ministro não é mais o Neville Chamberlain, da política de apaziguamento, é o leão inglês, né? É o Winston Churchill. E o Winston Churchill, então, vai pegar o radiocomunicador e vai passar uma comunicação para todas as embarcações que estivessem aqui nesse canal da Mancha, né? Nesse canal que está entre a Inglaterra e a França, dizendo, pelo amor de Deus, naveguem rapidamente para Dunkirk e resgatem os soldados franceses e ingleses que estão lá encurralados. Isso foi até filme, né, gente? Eu acho que, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, um Hollywood fez um filme fantástico sobre esta retirada militar de Dunkirk, tá? Até 500 mil soldados conseguiram, então, se salvar, né? Ou seja, salvar suas vidas, tanto da morte quanto da prisão, e foram resgatados e levados para a Inglaterra por embarcações que não eram embarcações de guerra, eram embarcações de playboy, embarcações de pesqueiros, de comércio, né, de gente que gostava de navegar. Tá? E essa é considerada hoje a maior retirada militar de todos os tempos. Perfeito? Os alemães também tinham nessa fronteira uma linha de defesa. A linha de defesa alemã era Siegfried. Tá? Mas elas não eram tão potentes quanto as linhas de defesa Maginot, do Joseph Maginot, senador francês. E aí, a partir disso, o que o Hitler faz? Ó, que eu contei para vocês, entra por aqui, encurrala a galera lá. Ó. Depois disso, ele domina todo o norte da França. E por que ele vai deixar o sul da França sem domínio alemão? Porque era muito caro dominar militarmente toda a França. Né? O norte, eu tenho a Inglaterra. No sul, eu tenho a Itália protegendo, né? E eu tenho a Espanha, que é neutra. Né? E aí a África não vem muito ao caso agora. Os italianos conseguem, nesse momento, fazer a proteção desse mar Mediterrâneo Sul, digamos assim. Tá? E quem que ele vai deixar governando o sul da França? Um grupo de franceses que eram simpatizantes do nazismo, né? Os famosos filhos da puta. E eles vão ter uma república no sul da França, onde eles comandam, né? Esses franceses simpatizantes do nazismo. A gente vai chamar de República de Vinci, ou de Vinci. Não sei como é que pronuncia isso. República de Vinci, ou República de Vinci. Que era uma república francesa. Depois que os aliados conquistam o norte da África, aí o Hitler passa a dominar também o sul da França. Deu para entender, meninas? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Vamos ver lá, então. O que a gente pode perceber? Batalha aérea dentro no espaço aéreo inglês. Por quê? Olhem no mapa, meninas, a Inglaterra está isolada. Hitler não tinha ódio dos ingleses como ele tinha ódio dos franceses. Ele ficaria satisfeito com um acordo com os ingleses. Ele não queria dominar a Inglaterra. Ele disse, não, fica com vocês aí. Mas ele queria um acordo com a Inglaterra. Ele vai começar a fazer uma pressão militar, com bombardeios diários, né, na Inglaterra, principalmente na capital Londres, para forçar os ingleses a assinar um acordo. Só que o Winston Churchill vai todos os dias para a rádio britânica BBC, onde ele diz, não vamos nos render. Nós, a Inglaterra na Europa hoje, representamos o iluminismo, as ideias gregas, as ideias filosóficas de gregos e romanos, né? A cultura ocidental da racionalidade e do iluminismo. Se nós desistirmos dessa guerra, nós estaríamos abrindo mão da nossa ocidentalidade, né, do pensamento ocidental e da cultura ocidental. Então nós, na Inglaterra, vamos resistir por meio de sangue, suor e lágrimas, até a última gota.
E aí, meu povo querido, esses discursos que o Winston Churchill faz todos os dias na Rádio BBC, motivando o povo a resistir aos nazistas, é o que garante a vitória final. Por quê? Porque se fosse pelo povo, sofrendo bombardeios diários, já teriam aceito um acordo com o Hitler. Teve um cara que era um dos braços direitos do Hitler, né? Do alto escalão nazista, que ele era piloto de caça. Ele pilotou um avião sozinho até a Escócia. A ideia dele era descer na Escócia, conseguir chegar na Inglaterra e conseguir amarrar um acordo com os ingleses. Só que ele foi imediatamente preso, onde ficou preso até a década de 80, quando ele morreu. Tá? Eu não me lembro o nome dele, acho que é o Rudolf Hess. Rudolf Hess, eu acho que é o nome dele. Que achou que ia conquistar um acordo para o Hitler na Inglaterra, na Escócia, e se fudeu, ficou preso até a década de 80. Inclusive, meninas, foi um problema para a prisão inglesa que mantinha ele preso. Porque o que tinha de bagaceira neonazista na Europa, né, até a década de 80, era muita gente, né? E muita gente ia para a prisão para ver o cara que conviveu com o Hitler e que sempre apoiou o Hitler até morrer. Tá? Bom, essa batalha aérea entre a RAF, a Real Força Aérea Britânica, e a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, ela foi ferrenha. Tá? O que levou à vitória dos ingleses? Motor Rolls-Royce. Motor Rolls-Royce e depois também alguns motores Ford vão ser introduzidos nesses aviões. Esses aviões tinham um motor mais potente, né, depois de uma certa altura da Segunda Guerra Mundial, do que os aviões alemães. Tá? Outra, o piloto inglês e o piloto americano são mais experientes que o piloto alemão. Por quê? Pelo óbvio. A partir da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de ter Luftwaffe, proibia de ter aviador de guerra. Então, eles só vão ter aviador de guerra a partir de 33. Então, esses aviadores, eles são ou são menos experientes, né, do que os aviadores ingleses, porque a Inglaterra nunca deixou de ter força aérea. Então, o piloto inglês e americano é muito mais experiente do que um piloto alemão. Né? Além dos aviões ingleses serem equipados com Rolls-Royce mais potentes. Tá? Inicialmente, os Stukas eram mais potentes, tá? Mas depois os ingleses conseguem inserir um motor mais forte. Agora, a grande invenção inglesa que protegeu, né, e conseguiu a longo prazo proteger o espaço aéreo da Inglaterra foi o radar antiaéreo. Então, o radar antiaéreo foi inventado pelos ingleses nesse período. Eu consigo ver no radar aonde que os aviões alemães estão entrando. Se eu sei onde eles estão entrando, em que localidade eles estão entrando no território, no espaço aéreo, eu consigo fazer um contra-ataque planejado. Perfeito? E, principalmente, anunciar para as cidades que os caras estão entrando. Perfeito? Por quê? Porque a população londrina, por exemplo, ou de Liverpool, elas não tinham mais cidade. As cidades foram todas destruídas com os bombardeios nazistas. Elas passavam a dormir debaixo das linhas de trem, ou seja, eles dormiam nos metrôs, que era o único lugar seguro, né? Não tinha bunker para todo mundo. E a Europa que nós conhecemos, a Inglaterra que nós conhecemos hoje, gente, não sei se alguém de vocês já foi para Londres. Se tu olhar para Londres hoje, a Londres que vocês vão ver hoje é Londres de 45, que foi construída a partir de 45. A Londres original, antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, não existe mais. Né? Não existe nadinha, assim como Berlim. Certo? Então, chegou numa época da guerra, ali 42, 43, que os alemães não tinham nem piloto, porque todos os pilotos foram abatidos. Todos eles praticamente estavam presos, né, em território inglês ou francês. Inglês, né, antes da França ser libertada. Tá? Isso demonstra, então, a superioridade técnica dos aviadores da RAF, a Real Força Aérea Britânica. E os ingleses, os americanos inventaram o sonar marítimo, né? Ou seja, identificar submarinos alemães debaixo do oceano. Essas embarcações americanas que atravessavam o Oceano Atlântico para levar mantimentos para os ingleses tinham essa proteção, o sonar, tá? Que funciona como aquele sistema natural do golfinho, né? Que emite um som, que bate nas coisas e rebate. Eles conseguem identificar onde estão, né? E conseguem se proteger de forma mais fácil. E uma embarcação americana teve também uma participação fantástica, que são os destroyers americanos, tá? Eles eram muito mais velozes e eles tinham esse equipamento que identificava os submarinos. Vamos ver lá então.
Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, meninas, tá, no mapa, tá? O que tá de diferente no mapa aí para vocês? Deixa eu só mudar aqui o meu... Aqui. O que tá de diferente no mapa aqui, ó? Estão vendo aqui, ó, a Polônia? O Hitler, em 1941, tá? Por isso que a gente lembra, não sei se vocês lembram, quando a gente trabalhou a Primeira Guerra, eu disse para vocês que 17 era o ano mais importante da Primeira Guerra. Na Segunda Guerra, o ano mais importante é 41. Tá? Lá na metade de 41, na metade do ano de 1941, o Adolf Hitler vai colocar em prática uma operação chamada Operação Barbarossa. Ela é muito lembrada nos vestibulares, tá, meninas? Onde ele desconsidera o contrato de não agressão, o Ribbentrop-Molotov, e ele vai invadir a União Soviética. Tá? Olha só no mapa, puf! Operação Barbarossa. Chegaram muito próximo de Moscou, poucos quilômetros de Moscou, a capital, mas o Hitler queria ir para o sul. Porque o sul tinha lavoura, né, da Ucrânia, que podia sustentar e alimentar os soldados alemães, tinha indústria, que ele podia transformar em indústria de guerra para o seu terceiro Reich, e ele atingiria a União Soviética economicamente. Então, em vez de conquistar a capital, como foi feito em Paris, ele foi para o sul. E esse foi o grande erro dele. Por quê? Porque ele vai chegar nas margens de um rio lá no sul da União Soviética, chamado Rio Volga. E lá ele vai encontrar uma resistência nunca antes vista. O exército russo, nessa época, ele é conhecido como formigueiro humano. Por quê? Porque ele é o mais denso. É o exército com maior quantidade de pessoas, de soldados do mundo. Tá? Então, existem cenas descritas em documentos historiográficos que dizem que soldados alemães passavam 3 dias e 3 noites matando o soviético. E vem um outro, mata e vem outro, mata e vem outro. 3 dias isso. Por quê? Porque o exército é muito volumoso. Tá? Quem teve uma vitória mais expressiva dentro dessa Segunda Guerra Mundial foram os soviéticos. Os soviéticos tiveram uma participação mais efetiva nesse conflito. Tanto que os soviéticos são os primeiros a chegar na Alemanha e os primeiros a chegar na capital, Berlim. Tá? E, claro, foram os que eles tiveram mais vidas perdidas, foram os soviéticos, de todas as nações da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui estão as piores batalhas, gente. As piores batalhas, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Sussu, eu tenho que mandar mantimentos para os meus soldados que estão lá na frente de batalha da União Soviética. A distância é longa, né? Então, vai ter períodos em que a coisa está tão pesada na guerra que eu não consigo levar mantimentos lá para essa região. E aí, a quantidade de soldado alemão que morreu de frio. Por quê? Porque o Hitler lia os manuscritos de Napoleão. Ele sabia que não podia atacar a Rússia no inverno. Ele atacou a Rússia no verão. Só que a demora para chegar no território russo vai acabar, o inverno vai acabar chegando. Tá? Como as roupas de inverno não tinham tempo de chegar lá na ponta, muitos soldados alemães morreram literalmente com a bunda de fora, né? Tentando fazer suas necessidades lá de fora dos abrigos que eles tinham, tentando tirar a roupa. Beleza? Uma outra questão bem interessante é um comprimido que eles tomavam. Tá? Eles tinham uma droga que era uma anfetamina que o exército alemão dava para os soldados. Para eles ficarem tipo... Era uma cocada, né? Tipo uma cocaína, uma anfetamina. Só que aí o que acontece? Esses soldados estavam tomando há meses, todo dia, um remédio, uma anfetamina, para ganhar mais força, para ganhar mais ânimo, para ter mais motivação. Quando eles chegam lá na Rússia e o remédio não chega, em vez de ter um soldado drogado, eu tenho um soldado com abstinência, que passou 1 mês tomando uma droga, né, 3, 4 meses tomando uma droga e agora não toma mais. E aí, em vez dele ser um super soldado, ele é um soldado em abstinência. Aqui começam as primeiras derrotas dos alemães na guerra. Tá? Então, as primeiras derrotas foram com os soviéticos e não com os orientais. Tá? E nós, aliados, meninas, vamos começar onde? Vamos começar pelo norte da África. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Primeira frente de batalha, formada aqui entre russos e alemães. Segunda frente de batalha vai ser feita aqui pelos aliados americanos, franceses e ingleses, que eles vão começar pelo norte da África, em direção ao sul da Itália. Por quê? Porque indo em direção ao sul da Itália, eu consigo chegar na Alemanha. Perfeito? A grande questão, Rafa, por que eles não começaram pelo norte? Porque o norte estava muito bem protegido.
E eles sabiam que a Itália era mais frágil do que o exército alemão. Então, por isso que eles começaram pelo sul da Itália. Aí eles começaram a planejar uma terceira frente de batalha contra os alemães. Abrir uma terceira frente de batalha, aqui, ó, seria a grande jogo de genialidade. Porque em vez de ter um exército dividido em dois, eu teria um exército dividido em três. O que dificultaria a logística dos alemães de levar mantimentos constantes para as três frentes de batalha. Então, abrir uma terceira frente de batalha era essencial e genial para reduzir o tempo da guerra, para encurtar essa guerra. Aqui nós estamos falando de um dos assuntos mais lembrados pelos vestibulares, pelos filmes hollywoodianos, e pelo heroísmo norte-americano. Estou falando da Operação Overlord, eu estou falando do dia D, a invasão das praias da Normandia, essas praias que ficam aqui no norte da França. Então, se reuniu aqui na Inglaterra um contingente de soldados canadenses, australianos, ingleses, franceses, norte-americanos, e eles rapidamente tinham que fazer uma intervenção aqui para poder abrir um espaço, e ter um local para lutar numa terceira frente de batalha. Esse segredo foi muito bem mantido em uma cidade inglesa, que a população foi colocada em xeque, a confiança dessa população. Porque se a informação do dia D vazasse para os oficiais alemães, esse dia D não podia não dar certo, e estendendo o tempo de guerra. Graças a Deus, deu certo o dia D, Operação Overlord. Tá? Tem um filme fantástico chamado O Resgate do Soldado Ryan, que foi dirigido e interpretado pelo genial Tom Hanks, que vai retratar basicamente, desde o início dessa invasão da praia da Normandia até a invasão ali e a libertação da França. Perfeito, meninas? Uma série de TV também muito fantástica, ela é a série de TV mais premiada do mundo, chamada Band of Brothers. O Band of Brothers é a série de TV mais premiada do mundo, tá? É uma série da HBO. Ele foi tão premiado que eles fizeram uma segunda versão, que é a Guerra do Pacífico, conhecido como The Pacific. Mas se vocês puderem assistir o The Band of Brothers, assistam, meninas, é muito bom. Também vai falar sobre as praias do dia D. E aí o que acontece, Vou encurralando o cara, encurralando, encurralando. Três frentes, sempre três frentes, Frente soviética, frente sul da Europa, Mar Mediterrâneo, e frente norte pela Inglaterra, Canal da Mancha, a França, até encurralar os franceses completamente. Nós, brasileiros, lutamos aonde? Nós lutamos no centro da Itália, em direção ao norte da Itália. Perfeito? A conquista do Vale do Pó foi o grande feito com participação brasileira. O Getúlio Vargas, na época, era o nosso presidente. Ele vai mandar um contingente militar para a Europa e depois ele não envia mais. Então, não era um projeto de participação brasileira de continuidade. Ele não manteve as tropas indo constantemente para a Europa, ele só enviou uma tropa de FEB, de força terrestre, e de FAB, de força aérea, e ele não repôs esses soldados que foram para lá. Perfeito? Mas isso nos garantiu uma posição de excelência na ONU nos dias atuais, certo? Sendo que a diplomacia brasileira, até o governo atual, sempre foi muito respeitada, Sempre foi muito respeitada e sempre foi muito atuante. Uma herança que nós tivemos dos portugueses, que tinham uma diplomacia simplesmente muito polida, muito fantástica, tá? E aí, conquistam a Alemanha. Vamos dar uma olhada, então, nas questões, meninas, que eu acho que eu já falei demais. Agora são exatamente 4 horas, eu vou tomar só mais uns minutinhos de vocês, tá? Se quiserem que eu vá mais rápido, gente, por favor, Não... Então, vamos lá, bem rapidinho, meninas, bem rapidinho. É o desprestígio da Liga das Nações, a Conferência de Munique, como eu disse para vocês, Aquele acordo sul da Alemanha, na cidade de Munique, para tentar evitar a invasão do Hitler na Tchecoslováquia. Aqui, gente, então nós temos a imagem. Eu tenho aqui o Chamberlain, que é o primeiro-ministro inglês, o Daladier, da França, o Adolf Hitler, o Benito Mussolini, da Itália, e o namorado dele aqui. A política de apaziguamento chega no seu auge, quando Hitler desrespeita o Tratado de Munique e ninguém faz nada, tá? O Hitler era visto pelos franceses e pelos ingleses como uma arma contra o socialismo soviético.
Aqui nós temos uma foto muito emblemática, que é o aperto de mão final, entre o cara da política de apaziguamento, o Chamberlain, e o nosso Adolfinho Hitler Bolsonaro, beleza? A Polônia, então, pacto de anti-Comintern, ou seja, pacto anticomunista entre Japão e Alemanha, o pacto de aço entre Roma e Berlim, né, que vai selar, então, um acordo militar definitivo que forma o eixo Berlim-Roma, e o pacto germano-soviético, com o nome oficial Ribbentrop-Molotov, tá? Onde o Hitler resolve o grande problema da Primeira Guerra Mundial, não ter que dividir o exército em dois frontes. 1º de setembro de 1939, 1.500.000 soldados alemães invadem a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos uma imagem, né, da Alemanha Oriental, antiga Prússia Oriental, e o porto de Danzig, o corredor polonês, tá? Não era aquela brincadeirinha besta que os colegas de vocês faziam no ensino médio, certo? É um território de divisa, né, da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental. E a guerra? Vamos para a guerra. A guerra nós vamos dividi-la basicamente em duas fases, tá? A primeira fase é do Hitler e a da Alemanha. Então, nessa primeira fase, nós vamos ver apenas vitórias dos alemães e vitórias dos alemães, né, e o ajoelhar-se diante das forças nazistas por parte da humanidade, certo? 1941, então, as forças do eixo vão trazer à tona um método de guerra chamado Blitzkrieg, guerra relâmpago. Era uma tática de como utilizar aviões paraquedistas, né, bombardeios de aviões paraquedistas, tanques e infantaria ao mesmo tempo, certo? Se demonstrou simplesmente fantástica a técnica da Blitzkrieg. A primeiro conflito vai então para a Dinamarca e a Noruega, né? Fazendo aquela proteção do Mar do Norte. Depois ele parte para os Países Baixos, ou seja, Holanda e Bélgica, da mesma forma como havia sido feito na Primeira Guerra Mundial. A França no norte é ocupada, no sul, né, simpatizantes franceses vão ocupar a República de Weimar. 22 de junho de 41, a Operação Barbarossa, onde Hitler desconsidera o pacto germano-soviético de não agressão, e essa guerra, então, ela começa a tomar proporções mundiais. Por quê? Porque ele vai colocar em prática a invasão da União Soviética, a qual ele tinha um acordo de não agressão até então. A guerra se torna mundial de verdade quando ela vai para o Pacífico, né? Então ela já estava na Europa Ocidental, a partir de junho de 41 ela foi para a Europa Oriental, e agora ela vai também para o Pacífico, envolvendo também América, Estados Unidos, Brasil, né, Argentina e o Pacífico. A partir do momento que os japoneses fazem um ataque sorrateiro à maior base militar norte-americana no Pacífico, a base de Pearl Harbor, né, ali na região do Havaí. Tá? No dia 7 de dezembro, num domingo, esse ataque é feito, matando mais de 600 soldados e marinheiros norte-americanos. No outro dia, no dia 8 de dezembro de 1941, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt vai pessoalmente ao Congresso norte-americano, onde ele declara oficialmente a guerra aos países da Alemanha e do Japão e da Itália. Tá? Aqui nós vamos ver então que a guerra se estende ao Pacífico, onde a guerra se estende ao mundo inteiro, certo, meninas? A guerra do Pacífico foi muito mais cruel para os norte-americanos do que foi a guerra no Ocidente, tá? Por quê? Porque o soldado japonês é muito mais difícil de combater do que o soldado alemão. Porque o soldado japonês, ele é um kamikaze, como eram os pilotos japoneses na Segunda Guerra Mundial chamados, né? O que é um kamikaze? É suicida. Ou seja, ele morre, mas ele leva uns 5 junto com ele. Então, olha o que os japoneses tinham costume. Eles acionam as granadas e jogam as granadas junto com eles mesmos contra os soldados inimigos. Eu morro pelo meu império japonês, mas eu vou levar uns americanos junto comigo. Quando os americanos botaram no papel quantos soldados eram necessários para invadir o Japão, eles se apavoraram. É mais da metade da sociedade americana vai ter que morrer para a gente invadir o Japão. Porque quando eu trato com um soldado suicida, um kamikaze, é um soldado inimigo para cada 5 americanos. Né? E aí o que acontece? Para mim invadir o território japonês, eu vou precisar de muitos soldados. Posso matar tanta gente nos Estados Unidos? Não posso. Então eu preciso de uma arma que encurte essa guerra. Que eu não preciso invadir o território japonês. Que arma é essa? Bomba atômica. Né? Resultante de um projeto norte-americano chamado Projeto Manhattan,
que eles vão constituir a bomba atômica, né? Não foi só uma vingança, alguns historiadores vão dizer que é estritamente uma vingança por Pearl Harbor, outros vão dizer que não, era por uma questão esse funcionamento do soldado japonês, que é um soldado suicida, tá? Eu acredito que tem um pouco dos dois, certo? Eles deixam muito de lado a grande ataque a Tóquio, que matou muito mais gente que as próprias bombas atômicas, tá? E os vestibulares quase não trabalham também, né? E é muito desconhecido. As casas japonesas nesse período, gente, elas são todas de madeira. Você deve ter visto em filme de samurai, filme japonês, as divisórias internas são todas aquelas janelinhas de madeira com um papelzinho, sabe? Então, são casas que são facilmente incendiáveis. Os norte-americanos fizeram um avião nessa época que carregava grandes quantidades de napalm. Napalm é uma bomba inventada nessa época, uma bomba incendiária. Ela é basicamente farinha e combustível, tá? Se tu pegar um pouco de farinha e jogar no fogo assim, ó, tu vai ver que vai fazer uma bola de fogo, né? Porque a farinha ela é altamente calórica, né? Ela pega fogo muito fácil. Então eles fazem uma bomba que é meio uma mistura assim de farinha com combustível, e aquilo incendeia de uma forma que não faz ideia. Essas bombas de napalm, elas eram muito utilizadas na Guerra do Vietnã, por exemplo. Por causa da mata fechada dos vietnamitas, eles queimavam tudo lá dentro. Aí quando os americanos começaram a lançar esse napalm na cidade de Tóquio, uma cidade toda construída de madeira e papel, foi o maior incêndio já registrado na história humana. Tá? E alguns historiadores vão dizer que esse ataque foi muito mais cruel do que as próprias duas bombas atômicas. Tá? Por quê? Porque matou muito mais gente e matou gente de forma cruel. Matou gente queimada viva, certo? Beleza, gente? Vamos lá, então. Razões para atacar a União Soviética. Né? Se o Hitler demora para atacar a União Soviética pode se preparar mais para essa guerra. Sem falar que essa região é rica em petróleo, em indústria e também em lavoura agrícola. A região da Ucrânia sempre foi considerada o celeiro da União Soviética, ou seja, aquela que disponibiliza, aquela que produz o alimento. Tá? Segunda fase, aqui nós temos um reviravolta na guerra. O Hitler começa com as suas primeiras derrotas, e aí, como eu expliquei no mapa para vocês, 3 frentes de batalha. A primeira, né, lá na Rússia, a segunda, norte da África, em direção à Itália, né, e a terceira frente de batalha, a mais famosa delas, né, a Operação Overlord, que é o nome da operação oficial, mas ela é vulgarmente conhecida como o Dia D, a invasão das praias da Normandia. E o Exército Vermelho, o Exército Comunista da União Soviética, vai conseguir cercar Berlim. Perfeito? Então, os primeiros a chegar na Alemanha e os primeiros a cercar Berlim foram os soviéticos, que estupraram todas as mulheres alemãs que encontraram no meio do caminho. Todas as mulheres. Né? Dos 15 aos 70 anos foram estupradas pelos soldados soviéticos. Né? Quando foi perguntado para o Stalin, o que é isso, Stalin? Ele vai responder, é melhor ter um russo na barriga do que um inglês na cabeça. Né? É melhor tu ser estuprada por um russo do que tu ter umas bombas inglesas no teu território. Tá? Ele ratificou o estupro de milhares de mulheres. Tá? E tiveram até mães que mataram as filhas para não passar por isso. Tiveram mulheres que tiraram a própria vida antes e depois de serem estupradas. Tá? Então, essa é a consequência real de uma guerra, de um conflito. Né? Os alemães, quando invadiram a Rússia, foram cruéis, foram também muito cruéis, o que não justifica a crueldade dos russos, né, nessa vingança do reviravolta. Tá? Então, crueldade para tudo que é lado, meninas. Invasão da União Soviética, detalhe para a Batalha de Stalingrado, a maior batalha da Segunda Guerra Mundial. Maior batalha da Segunda Guerra Mundial, certo? 100 mil soldados alemães se renderam. É a primeira rendição em grande escala do exército alemão, com Adolf Hitler dando saltos de fúria. Batalha de Kursk, a batalha comandada pelo lado soviético pelo general Zhukov. O general Zhukov era o general russo que foi responsável pela invasão da Alemanha e o cerco alemão de Berlim. Tá? Essa batalha de Kursk, ela é conhecida como a maior batalha de tanques de todos os tempos. Até 4 a 5 mil tanques estavam num campo de batalha dando tiro um contra o outro. Beleza? Uma coisa que na minha cabeça é inimaginável. Né? 5 mil tanques, um dando tiro no outro. É uma coisa que eu não consigo imaginar. Eu acho que só quem viveu, infelizmente, isso consegue descrever ou ter noção disso que eu estou falando para vocês. E a Guerra do Pacífico?
A Batalha do Mar de Coral, em maio de 42, evita a invasão japonesa da Áustria, grande aliada norte-americana no Pacífico, né? Então, os australianos não têm o seu território invadido. Quem protegeu foi essa Batalha de Mar de Coral. Batalha de Midway é a primeira batalha onde os americanos vencem uma batalha contra os japoneses, chegando a um território japonês. Em 45, já no finalzinho da Guerra do Pacífico, nós temos a invasão das ilhas de Iwo Jima e Okinawa. Eram ilhas muito próximas do Japão. E para mim fazer uma inserção militar dentro do Japão, para mim poder entrar no território japonês, eu precisava ter uma ilha próxima. Então essas duas ilhas é o que daria acesso ao território japonês por parte dos aliados. Elas são chamadas de trampolim da vitória. E em 6 e 8 de agosto de 1945, né, a bomba atômica é lançada, as bombas atômicas são lançadas, a primeira dia 6 em Hiroshima e a segunda em Nagasaki. Lembrando vocês, meninas, que a bomba de Nagasaki era mais poderosa que a de Hiroshima. Só que a de Hiroshima caiu exatamente onde era para cair, ou seja, fez mais estrago. A de Nagasaki era mais forte, mas ela não caiu exatamente onde os americanos queriam que caísse, e ela acabou fazendo menos estragos para os japoneses, tá? E aqui nós podemos ver, então, essa linha vermelha no Pacífico é a linha onde se estabeleceu aqui, ó, gente, na Nova Guiné, onde se estabeleceu a Batalha do Mar de Coral, né? Então, essa linha é a divisória entre a possessão australiana aliada, americana, das possessões japonesas, perfeito? E aqui nós temos, ó, a ilha de Iwo Jima, estão vendo aqui no meu mapinha, no meu... Opa, passei. Vocês conseguem ver o meu cursor? Olha ali, ali de Iwo Jima, bem próximo do Japão. Perfeito? Se vocês não assistiram, larguem o Band of Brothers, larguem o Resgate do Soldado Ryan e assistam As Cartas de Iwo Jima, que foi dirigida pelo Clint Eastwood. É muito bom. Ele fez 2 filmes, né? Uma versão americana e uma versão japonesa. A versão japonesa chama-se As Cartas de Iwo Jima. Ele fez todo o filme, ele contou toda a história a partir das cartas dos soldados japoneses que estavam em Iwo Jima. Então, ele vai contar sobre a visão japonesa da guerra e não sobre a visão americana. O filme é fantástico, meninas. E, para terminarmos, né, acabando-se a guerra, primeiro ela acaba na Europa, depois ela acaba no Pacífico. É preciso julgar o alto escalão nazista num grande tribunal internacional por crimes contra a humanidade. Afinal de contas, as atrocidades cometidas pelos nazistas aos judeus já tinham sido reveladas em fotos e imagens a toda a humanidade. É instalado, então, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, o Tribunal Internacional de Nuremberg, contando com a participação de 4 juízes, um americano, um francês, um inglês e um soviético. Então, todos com rádios e transmissão ao vivo, né, ou tradução ao vivo, para que se entendessem uns com os outros, tá? O julgamento durou quase 300 dias, né, quase 250 dias, né, um pouco menos. Ao todo, 199 homens foram julgados, 21 eram grandes líderes alemães, alguns se suicidaram na cadeia, conseguiram se suicidar na cadeia. Um deles, gente, era a grande estrela do julgamento, era o Göring. O Göring era um porco, um filho da mãe, que era o cara mais poderoso depois do Hitler, era o Göring. E estava todo mundo esperando o julgamento do Göring. Alguns acreditam que ele tinha uma cápsula escondida num dente, que ele tirou e ele engoliu e se matou na cadeia, tá? Antes de ir para o julgamento propriamente dito. 11 judeus foram condenados à morte, tá? E aqui nós temos uma imagem, então, do julgamento de Nuremberg. E para encerrarmos a Segunda Guerra Mundial, nós temos as consequências: 50 milhões de mortes, extermínio, né, de 6 milhões de judeus em campos de concentração, 6 milhões, gente. Dá umas 30 Passo Fundo aí dentro, só para você ter uma ideia, tá? 30 cidades, 40 cidades de Passo Fundo, mais ou menos. Além, né, dos judeus negros, homossexuais, ciganos, né, pessoas com deficiência, paralisia cerebral, síndrome de Down, albinismo, são todas pessoas que também tiveram suas vidas ceifadas pelo sistema. A bomba atômica, que agora está no jogo internacional, a partir do momento que os norte-americanos usam a bomba atômica, ela entra para o cenário de relações internacionais, nos levando a uma guerra fria pesada e tensa, a ascensão de 2 grandes potências a partir dessa Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética, processo de descolonização da África e da Ásia, porque se a África e a Ásia querem se libertar da Europa, agora é a hora certa, né? A Europa está destruída com a Segunda Guerra, então essa é a hora. E a criação da instituição que existe até os dias de hoje, a ONU, beleza? Vamos ver as questões então, meninas, rapidinho? Que nós Rafael, temos meu 15 querido, minutos aí. Fala. a gente tem Pergunte aqui. aulas 4h30 com o Rodrigo. Perfeito. Vamos ver E só. amanhã
Tá, Pode falar, não, deixa eu pergunta. dizer. E amanhã o horário que tá de filosofia, tu vai dar história? História, Tá, só pra gente tá? saber. Beleza. Querem ver umas. Vamos ver duas Pelo questões, pelo Zoom menos? ou pela live? O que vocês preferem? Eu prefiro pelo Zoom. Tá. Mas daí, tipo, Mas as você tem que duas ver o ou que tu vocês. vai fazer um tempinho depois? É só o tempo de eu sair de lá e vir para casa. A não ser se Tá. vocês quiserem fazer um pouco mais tarde. Ah, dá para fazer às 4, todo mundo quer fazer às 4. Não tem problema, meninas, tá? Eu sabe que não tem erro comigo, né? Então, Não, não, a pode gente ser prefere às que tu. 4. Não, é só um exemplo que eu dei. É só um exemplo que eu dei, Ah, tá. tá? É só um exemplo que eu dei. Se vocês quiserem mudar o horário, fazer outro horário, não tem problema, meninas. Eu só preciso que vocês me digam. Porque, claro, a gente está seguindo todo um horário que. Mas não precisa ser tão monocrático assim, não precisa ser tão engessado. Ah, Rafa sai lá do cursinho, vai para casa, vai fazer o Zoom exatamente naquela hora. Não, Rafa, para nós é melhor dar 10 minutos de descanso. Gente, eu estou em casa, né? Eu estou trabalhando em casa, então para mim não faz diferença, tá? Então, vamos fazer o seguinte: preferem Zoom ou preferem live? Tanto faz? Mesmo? É que o Zoom aqui, bom, é que lá grava também, né? Pra mim, tanto faz também, gente. Pra mim não faz diferença. Vamos fazer Zoom? Eu prefiro. Vamos fazer Zoom, então. Então tá. Mas se quiserem mudar de ideia, não tem problema, tá, meninas? Vamos ver só duas questões e a gente vê o resto amanhã, pode ser? Aí a gente só falta dois assuntos, a gente tá bem na finaleira. Eu peço desculpa pra vocês, mas eu realmente me emociono muito com a Segunda Guerra Mundial, galera. Muito mesmo. Vamos ver só duas questões, tá? Em dezembro de 1943, foi realizada por Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin a Conferência de Teherã, capital do Irã, né, que nessa época era amiga dos Estados Unidos. A partir de 1979, o Irã quebra os pratos com os americanos e com o mundo ocidental capitalista através da Revolução Iraniana de 79, quando a gente substitui o Shah Reza Pahlavi pelo Ayatollah Khomeini. Esta reunião assinala a alteração na situação estratégica da Alemanha, que passa a atuar na defensiva. Tá? Então, em 43, já tinha se dado virado a chave da guerra, né? Já tinha se virado a guerra. Enquanto até 42, né, os americanos estavam ganhando, os alemães estavam ganhando, agora os alemães estão na defensiva. A inversão do quadro da guerra se deveu a ruptura do Pacto Germano-Soviético que libertou a França? Não foi que foi a invasão da Normandia em 44 que se libertou a França. Lembrando vocês que se a invasão da Normandia em 44 é 44, não pode ser em 43, né? Porque 43 é antes de 44. Já estou brincando com vocês. Na verdade, na Conferência de Teherã, eles vão planejar o dia D, tá? Então, o que libertou a França foi o dia D e não, né, a Operação Barbarossa. Olhem a B. Unificação da Coreia e o controle do petróleo romeno pelos americanos. Gente, a Coreia vai ser dividida em 45, tá? Usando-se o paralelo. E eu vou deixar a interrogação nessa B. A C. A aliança da URSS com o Japão? Não tem. Não existe isso, né? A União Soviética está ajudando os americanos a lutar contra o Japão no Pacífico, inclusive. A D. Ofensiva soviética iniciada na Batalha de Stalingrado. E a capitulação italiana frente aos aliados. Eu ia DD. Proclamação da República Social Italiana por Mussolini. Não existe isso também. Para mim é D. O que é o gabarito? Perfeito. Sabe por quê, meninas? Porque eu disse para vocês antes que a grande vitória na Segunda Guerra Mundial foi dos soviéticos. A gente vai chamar a União Soviética de as tumbas de Hitler. É a primeira vez que ele tem as primeiras baixas, as primeiras derrotas e a captura de mais de 100 mil soldados alemães. Tá? Então, a reviravolta da guerra começa na União Soviética. Perfeito? Que é considerada a grande, maior vitoriosa da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Deu para entender essa aí, gente? Tá, vamos para 2 e terminamos. Lucros resultantes de... Deixa eu aumentar um pouco isso aqui para vocês, galera. Melhora, não melhora? Vamos lá, então.
Lucros resultantes do emprego de cada prisioneiro no no campo de concentração, segundo os cálculos feitos pela SS em documentação oficial. Olha só, a gente botaram os judeus, os negros, as pessoas de etnias minoritárias, poloneses, a trabalhar em trabalho escravo. Salários diários médios não pagos, é claro, 6,00. Redução para alimentos, 0,1, porque não dão alimento para a galera. Indenização, amortização de objetos de vestuário, 0,10. Duração média de vida, 9 meses, dos caras que trabalhavam. 270 dias versus 5,30. Gente, olha a maldade dos caras, né? A exploração racional do corpo do prisioneiro. 1 ouro dentário. 2, vestiário pessoal. Bens deixados pelo morto. Dinheiro deixado pelo morto. Menos despesas de discriminação. Média 200,00. Então, como é que eles tiravam dinheiro das pessoas? Como é que eles usavam a morte e o trabalho das pessoas para ganhar dinheiro? Lucro total em 9 meses. 1.600.000 e... Acho que não é 1 milhão, é... Eu não sei o que quer dizer isso aí. Mais o lucro suplementar da utilização dos ossos e das cinzas para fazer, como é que a gente diz, fazer adubo orgânico, né? Eles faziam pó de osso para fazer adubo orgânico dos mortos. Tu acredita, cara? Gente, é inacreditável. Sobre as informações trazidas pelo texto, são feitas as seguintes afirmações. 1. A exploração dos prisioneiros com força de trabalho proporcionou ao Estado nazista a obtenção de uma mais-valia quase absoluta. Que mistura é essa que está fazendo de marxismo com trabalho forçado nazista, gente? Sim, é uma mais-valia absoluta, né? Porque eu uso todo o tempo da pessoa para ganhar dinheiro e não pago salário nenhum, mas não tem nada a ver com a mais-valia absoluta do Karl Marx, viu, gente? Eu poderia comparar com a mais-valia, mas não é a mesma coisa. Lembrando vocês que a mais-valia é o tempo de trabalho que tu fica mais, que além de pagar o teu salário, tu vai pagar o salário do teu patrão. Isso seria a mais-valia. Tá? As pessoas confundem mais-valia com lucro, mas não é a mesma coisa. E eu deixei uma interrogação, porque eu achei uma mistura meio saladão. Deixei a interrogação. 2. A montagem da estrutura necessária para a extração de lucros absolutos sobre os prisioneiros foi pautada por um complexo planejamento com características semelhantes a um planejamento industrial. Sim, pelo planejamento que a gente viu ali, é um planejamento de logística capitalista, administrativa, né? Mas usando a vida das pessoas. A 2 para mim está certíssimo. A 3. Os dados mostram que são falsas as denúncias sobre tratamento desumano nos campos de concentração. Gente, eu botaria apenas 2 nessa questão. Qual que é o gabarito? 1 e 2? 1 e 2? Gente, essa 1 está muito confusa. Porque a gente tem... Os professores de história agora estão com um discurso, eu acho que vocês ouviram muito de mim na última aula, de dizer que nazismo não é de esquerda, né? Aí o cara pega uma teoria da esquerda para fazer referência... Mas não deixa de ser, eu disse para vocês, dá para comparar, né? Apesar de serem duas coisas divergentes ideologicamente, dá para comparar. Eu consigo lucro máximo com trabalho total, porque o salário não existe, né? Então, 1 e 2. Isso, Raina. Meninas, beijos. Amanhã a gente termina essas questões e a gente entra na Guerra Fria, tá? Eu juro, prometo que eu vou ser mais rápido na Guerra Fria. Não tem problema. Apesar de eu gostar muito de Guerra Fria, tá? A gente tem tempo para acabar. Como? A gente tem tempo para acabar, pode A gente tem empolgar. tempo, é verdade. É verdade. Obrigado. Me empolgarei, prometo. Meninas, 1000 beijos para vocês, boa aula de biologia para vocês, tá? Qualquer coisa, me chame no WhatsApp. Rafa, querem mudar alguma coisa? Acharam melhor assim, acharam melhor assado, querem assim, querem mudar qualquer coisa? Gente, eu estou sempre flexível à modificação, tá? E essa é a grande vantagem da gente estar usando a internet e a tecnologia. A possibilidade de a gente estar menos engessado. Beijos. Boa aula para vocês. Beijo. Valeu. Tchau.